Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu vou esperar alguém entrar aí para poder me dar um feedback, se tá legal a imagem, o som. Como é que vocês estão? Um abraço a todos que fazem a Associação Espírita O Caminho da Luz aí na nossa Goiânia. É uma felicidade muito grande estar com vocês. Parece que está chegando alguém agora. Eu queria saber, Maria Nália, boa noite. E aí, tá tudo ok no áudio, na imagem? Eu acredito que sim, tá ótima a imagem e som, então maravilha. Então vamos começar. É uma felicidade muito grande estar compartilhando com vocês desse momento em que o mundo espiritual, os nossos amigos espirituais se encontram em nossas casas. Betânia, boa noite, Betânia. O mundo espiritual se encontra em nossas casas, sim, porque nesse momento em que nós compartilhamos juntos, Luiz Cláudio, boa noite, Luiz Cláudio. Boa noite com Jesus, isso mesmo. Nesse momento, Nalice também chegando. É uma felicidade muito grande estar aqui com vocês compartilhando desse momento. Betânia, boa noite, Betânia. Inês Cristo, como sempre presente em nossas lives. E é uma felicidade muito grande porque nesse momento em que a espiritualidade se encontra em nossas casas, porque forma-se essa egrégora. Ivete, boa noite. É uma egrégora espiritual, não é? Onde todos nós estamos compartilhando, independente das distâncias. Essa semana nós fizemos uma live para o Missionários da Luz aqui no Pina. Boa noite, Lenice. E nós conversávamos na live, Marineide, boa noite, Marineide. Nós conversávamos na live e haviam pessoas em São Paulo, no Rio, em Caruaru, boa noite, Claudeci, em várias cidades. Então, não existe distância nesse processo, né? Antigamente as pessoas falavam que esse mundo virtual nos afastava. Boa noite, Aline, e na paz, isso mesmo, com a paz de Jesus. E esse mundo virtual nos aproxima nesse momento que nós realmente precisamos entrar nesse processo de maior recolhimento. E isso é muito importante, que esse trabalho ele possa chegar e adentrar nossos lares e nossos corações. Nós sempre fundamentamos que é fundamental que a espiritualidade amiga se faça presença em nossas casas, mas também em nossa casa mental, né? Em nossa casa mental, porque nós precisamos entrar no ciclo das vibrações junto às equipes espirituais amigas e dos espíritos que formam a Associação Espírita O Caminho da Luz, aí na nossa Goiânia, que é uma felicidade muito grande e a quem eu falo, aqui eu gostaria de cumprimentar a todos e todas, usando seu Claudivan e Dona Ceci, que são nossas referências no trabalho espiritual aí na cidade. E aí nós compartilhamos desse momento tão bom com vocês. Eu tô aqui conversando um pouco com vocês enquanto se aproxima o momento em que nós damos aqui uns 5 minutos para que nossos irmãos e irmãs possam adentrar, para que possamos começar no nosso tema de hoje, até porque nós vamos fazer uma viagem histórica. Nós vamos fazer uma viagem histórica no nosso processo de conhecimento, de compreensão do surgimento do Consolador Prometido. Então, quando nós aqui damos uma boa noite, não apenas uma boa noite para os nossos irmãos e irmãs espíritas, mas para irmãos e irmãs católicos, protestantes, evangélicos, de outros segmentos religiosos, materialistas, ateus, não importa. O que importa é que nós estamos aqui juntos e, independente do segmento religioso ou não, que possamos compartilhar desse momento. E o Espiritismo nos ensina, e o objetivo da espiritualidade não é espiritizar o mundo, mas espiritualizar o nosso planeta. E como nós estamos precisando de espiritualidade? Nós vamos iniciar agora, eu acredito que já demos aqui alguns minutos para que aqueles que vão participar desde o início possam estar chegando. Então nós vamos logo adentrar no nosso tema, porque nós vamos ter uma noite nessa horinha com muitas informações. E aqui eu quero convidar vocês, aqueles que queiram fazer alguma pergunta,
E aí quando eu tô falando, eu ainda consigo ler alguma coisa. Aqueles que tiverem alguma pergunta para fazer, podem fazer sim. Podem fazer a pergunta, que é assim que ela surgir aqui, a gente vai trabalhando a pergunta, tá bom? Então pode ficar à vontade para fazer as perguntas. Nós falamos no início que queríamos fazer uma viagem histórica. Nós vamos fazer essa viagem histórica para chegarmos exatamente na mensagem do Evangelho de Jesus, para trabalhar essa liberdade com Jesus. Porque Jesus é a nossa maior referência de vida. Nesse momento nós nunca sentimos tanta importância de Jesus se fazer presente em nossos corações. Não é se fazer presente num símbolo, numa corrente que vamos usar em volta do pescoço. Não, se fazer presente verdadeiramente em nossos corações. Que tenhamos aqueles que gostam de ter uma imagem, uma foto, uma correntezinha com cruz, não há problema nenhum. Mas verdadeiramente o nosso foco é que Jesus se faça presente em nossas vidas. Que a espiritualidade amiga dentro de nossas casas. Boa noite, Mary. Que ele possa adentrar nossas casas. E por que eu falo isso para vocês como nossa prece inicial? Porque nesse momento de pandemia, em que nos recolhemos mais em nossos lares, aqueles espíritos que porventura nos persigam, por N razões, e claro, existem suas razões, nada acontece por acaso, a Bíblia nos diz que não cai uma só folha da árvore sem um consentimento de Deus. E aqueles que nos perseguem, boa noite, Norma, seja bem-vinda mais uma vez. E que aqueles que nos perseguem, por N razões, que eles sejam convidados a compartilhar conosco desse momento. Que eles possam se fazer presentes em nossas vidas. Que eles possam nos perdoar pelos erros que cometemos em relação a eles, e todos nós cometemos muitos erros, sim. Se não nessa vida, mas em outras vidas, e no transcorrer dessas vidas, nós cometemos erros não apenas por maldade, mas por ignorância, por acreditar que estávamos levando vantagem, nos beneficiando, tirando de alguém. Tirando de alguém, tirando de alguma família, de alguma pessoa, o trabalho, a dignidade, a vida. E nesse transcorrer desses processos, nós cometemos inúmeros erros, inúmeros crimes, e agora nesse momento nós pedimos perdão. E eu convido vocês, da casa de vocês, que possam também pedir perdão. Aqueles que porventura se encontrem nas suas casas, ao seu lado lhe acompanhando, com sentimentos de vingança, com sentimentos inferiores por alguma razão, que são várias as razões. Você não vai pedir ao mundo espiritual e aos amigos espirituais que os afastem de suas casas. Você vai pedir para que eles e elas possam compartilhar da sua vida como verdadeiros irmãos e irmãs, porque a hora está chegando. Jesus nos alertou há 2000 anos que os tempos chegariam, os tempos são chegados. E nesses tempos que, na simbologia, nós compreendemos aqui agora como exatamente o processo da regeneração, os tempos são chegados. Jesus nos falou isso há 2000 anos e nesse momento, diante de várias encarnações que nós já tivemos, em que se aproxima o momento em que nós iremos prestar contas das nossas encarnações. A simbologia do retorno de Jesus não é o retorno de Jesus fisicamente, ele aqui novamente entre nós fisicamente, mas no momento em que nós seríamos convidados a prestar contas das nossas encarnações, se haveríamos de continuar a reencarnar nesse planeta quando surgisse o processo da regeneração. Muitos que estão desencarnando, muitos irmãos e irmãs queridos e queridas, já estão se preparando para novos projetos de vida, para quando surgir o momento de retornarem a trabalhar a serviço do Evangelho. Mas outros já não vão mais reencarnar entre nós, porque irão para planetas mais atrasados, porque irão colaborar nesses planetas, tendo em vista que aqui fizeram um progresso científico, um progresso de conhecimento, mas não fizeram um progresso no campo, no aspecto moral. E aí, como faltou esse aspecto moral, as suas vibrações grosseiras não lhes permitem mais retornar para um mundo que irá surgir como um mundo de regeneração. Então já irão para outros mundos mais atrasados, onde haverão de recomeçar. Porque se existe uma doutrina
que nos ensina e nos oferece a oportunidade do recomeço. Essa doutrina é o Espiritismo. E nesse processo, nessa trajetória, nós convidamos. Eu estou vendo aqui a mensagem do seu Claudivan. Boa noite, prezados irmãos. Jesus conosco. Claudivan e Ceci estamos assistindo. Eu falei logo em vocês quando iniciamos, como a referência do nosso trabalho na noite de hoje. E aí o que é que nós falamos, gente? Nós convidamos a esses espíritos que se encontram em nossas casas, que eles e elas possam começar a compartilhar conosco o exercício da prática do perdão, que nós possam nos perdoar e que nós possamos perdoar também a todos os desafetos nesse momento. Nesse momento, todos nós somos convidados. Bem-vinda, Benê Reis. Ou é bem-vindo, eu não tô vendo bem aqui não. Que nós possamos, nesse momento, pedir esse perdão e possamos também perdoar, porque é perdoando que se é perdoado, nos falou Francisco de Assis e Jesus em sua única prece. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e nós vamos pedir a esses irmãos e irmãs que porventura, por suas razões justas, que se fazem presente em nossas casas, que possam nos perdoar. E nós pedimos perdão sim. Nós vamos começar falando da trajetória do Evangelho até chegar o momento do Consolador Prometido, quando lá em João Evangelista, capítulo 14, João nos narra que Jesus falou: eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um outro Consolador. E vejam como é o planejamento da espiritualidade. O planejamento da espiritualidade é tão perfeito porque 58 anos antes da chegada de Jesus entre nós, boa noite, Mário, meu irmão Mário, 58 anos antes da chegada de Jesus ao nosso planeta, Júlio César invade as Gálias francesas. E aí ele se apossa das Gálias, praticando uma política de extermínio dos sacerdotes druidas, do qual Allan Kardec era um deles, até ele reencarnar. Vejam só, até ele reencarnar em 1804, em Paris, na França, em Lyon, na França, como Hippolyte Léon Denisard Rivaio. E lá como Hippolyte Léon Denisard Rivaio, vejam vocês quanto tempo havia se passado dentro desse processo. Muitas vezes nós não compreendemos como é o projeto da espiritualidade, mas existe um projeto. E esse projeto é muito grande, ele não trabalha com improviso. Quando Jesus profere as palavras para João Evangelista: eu rogarei ao Pai, Ele vos enviará um outro Consolador. Precisamente no século XVIII, no século XIX, quando surge, em 1857, através do Livro dos Espíritos, quando surge para o mundo o Consolador prometido. Havia sido prometido por Jesus lá atrás. Durante o transcurso dessa promessa, vários momentos surgiram para que o projeto fosse exterminado. Lá pelos idos da Guerra dos 100 Anos, que vocês devem ter ouvido falar da Guerra dos 100 Anos, que foi entre a Inglaterra e a França, a Inglaterra sempre dominadora. Ela quis a França para si, invadiu a França, tomou conta da França. Era a época do rei Carlos VI, conhecido como Rei Fraco da França. Ela toma a França e praticamente a cultura francesa corria o risco de ser exterminada. O que eu acho de lindo nesse momento, para que vocês possam compreender, é que havia o risco da cultura francesa deixar de existir, mas essa cultura já estava no projeto da espiritualidade, porque se surgiria na França o Consolador Prometido. E existe um porquê do surgimento dela na França, e nós vamos compreender daqui a pouquinho. Então, havia o risco do extermínio da cultura francesa quando reencarna entre nós em 1412. Em 1412, uma jovem que seria conhecida como Joana d'Arc, lá no condado de Domremy, na França. E Joana d'Arc, boa noite, Janete, sempre um prazer, minha irmã, ter você compartilhando conosco nesse momento. Reencarna no condado de Domremy, na França, Joana d'Arc.
E o Espiritismo nos ensina, através de Leon Denis, primeiramente, que Joana d'Arc é a reencarnação de Judas Iscariotes. E Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além Túmulo, psicografado através de Francisco Cândido Xavier, vai nos trazer e nos confirmar que Joana d'Arc foi a reencarnação de Judas. E Joana d'Arc chega agora para dar cumprimento à missão da implantação da possibilidade do surgimento do Consolador prometido no futuro. E vejam vocês que quando ela chega, ela ouvia vozes e as vozes sempre falavam para ela que era necessário libertar a França do jugo inglês. E as vozes nunca enganavam. Ela era uma pastora de ovelhas e quando uma ovelha comia um capim que envenenava, as vozes falavam a ela acerca de uma planta que iria libertar aquelas ovelhas da morte através do veneno. Quando uma ovelha se desgarrava e se perdia, as vozes falavam para ela onde as ovelhas se encontravam. Então as vozes nunca enganaram e as vozes em dado momento falaram para ela que era necessário libertar a França do jugo inglês. Havia todo um projeto da espiritualidade. E o que eu acho lindo é justamente isso, porque se fosse qualquer um de nós, que o país sofresse a ameaça de uma invasão por uma nação estrangeira, imaginaríamos uma equipe de estrategistas preparados para defender o país e nós escolheríamos, e muitos escolheriam homens preparados para isso. A espiritualidade escolheu uma jovem camponesa analfabeta para libertar a França do jugo inglês. E as vozes falaram para que ela fosse ao encontro do rei Carlos VII, porque nesse momento o rei Carlos VII havia sucedido o pai, que havia morrido, desencarnado, Carlos VI. Quem dominava toda aquela área era o rei Henrique VI, da Inglaterra. E aí, nesse momento que ela se encaminha ao encontro do rei Carlos VII, que estava escondido em uma área chamada Chinon, no castelo de Chinon, na França, ela vai e encontra Roberto de Baudricourt, que era um dos homens de confiança do rei, e ela consegue convencê-lo, através do que as vozes falam para ela, que ela tinha essa missão. No início ele começou a sorrir, uma jovem camponesa, semi-analfabeta, libertar a França do jugo inglês, dos poderosos exércitos ingleses. Mas depois que ela conversa com Roberto de Baudricourt, ele se convence de que verdadeiramente ela tinha uma missão divina. Então levam ela ao encontro do rei. Quando ela chega para conversar com o rei, ela já havia passado por vários sacerdotes que haviam entrevistado ela e ela havia feito referências espirituais para que eles se convencessem. Claudivan botou aqui, Josué, Jesus te fortaleça. Seu Claudivan, muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras de carinho. E quando ela se encaminha para o castelo para conversar com o rei, ela já havia passado por vários sacerdotes que se convenceram da veracidade de suas palavras. O rei se disfarça, ele coloca roupas de um camponês e coloca as vestes reais de um outro camponês, mas as vozes dizem para ela, esse não é o rei, aquele é o rei. Ela vai ao encontro do rei e fala para ele que se ele der a ela a oportunidade de libertar a França, ela iria libertar a França do jugo inglês. O rei se convence e ela começa libertando algumas cidades francesas com os exércitos, com o pouco dos exércitos que é dado a ela para esse processo. Depois que ela consegue libertar a maior parte da França, anos depois ela é traída pelo rei, que se sentia incomodado com a grandeza de Joana, e também pela igreja católica, que a entrega aos ingleses para que eles a julgassem através de um bispo e através da Inquisição. Ela foi queimada viva. Assim ela resgatava o seu processo do passado, que nós não vamos aqui detalhar nesse momento para que vocês não percam um pouco o foco da nossa viagem e da nossa trajetória. Em dado momento, Joana indaga, meu Deus, as vozes me falaram, as vozes me enganaram, porque as vozes me falaram que em 3 dias eu estaria liberta. Ela não havia entendido que a libertação que ela iria receber através da desencarnação. Claudivan colocou aqui, leia um livro Joana d'Arc, Leon Denis.
E através da desencarnação ela consegue o processo da sua libertação e da libertação da França. Anos depois, em 1789, surgiria um outro processo conhecido por Revolução Francesa, que se estenderia de 1789 até 1799, trazendo aqueles ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que não existe plenamente até hoje em parte nenhuma desse planeta. Fisicamente não existe liberdade, igualdade e fraternidade no seu conceito mais complexo, mas que já era o princípio do surgimento, preparando para o surgimento da árvore do Espiritismo na França. E por que foi necessária a Revolução Francesa? Para desestabilizar a monarquia, para a implantação dessa república, porque a França era o país na Europa que oferecia mais predisposição para a liberdade, para o surgimento do Consolador Prometido, porque se ele tivesse surgido em Portugal, tivesse surgido na Espanha, com certeza a Espanha que queimou até os livros que Kardec enviou, até o surgimento de Kardec lá teria sido difícil, mas surgiu justamente na França, porque ela havia passado por toda essa trajetória que eu falei para vocês, de Joana d'Arc, da Revolução Francesa, até o surgimento da implantação do Consolador Prometido e de uma mensagem de um espírito que se autodenominou de Zéfiro, para Hippolyte Léon Denisard Rivaio, quando ele revelou a Hippolyte Léon Denisard Rivaio que eles haviam vivido no passado nas Gálias francesas, antes até da chegada do próprio Cristo a esse planeta. Vejam vocês que Júlio César vai invadir as Gálias 58 anos antes de Cristo. E esse processo se conclui 52 anos antes da chegada de Cristo. Desde aquela época, Allan Kardec era um sacerdote druida que assumiu um compromisso de voltar e colaborar com o surgimento da implantação do Consolador Prometido por Jesus lá em João Evangelista, quando surge em 1857 com o advento do Livro dos Espíritos. Através de toda essa história que nós contamos aqui em poucas palavras, para não ficar enfadonho, nós poderíamos aqui trabalhar esse tema ainda de forma mais extensa, mas não é esse o nosso objetivo. Vocês vão percebendo que existe na trajetória do nosso planeta toda uma condução. Nesse momento de pandemia, muitas pessoas têm conversado conosco porque perderam seus empregos. Bem-vinda, Cristiane. Bem-vinda, Analice. Muitas pessoas têm falado para nós que têm perdido seus empregos, que estão passando por dificuldades, outros econômicas, outros emocionais, outros se desestruturando em observar pessoas queridas retornando à espiritualidade. Pessoas passando pelo processo da desencarnação. Eu quero falar uma coisa para vocês, que nesse momento, com toda a solidariedade que nós temos, com os grandes batalhadores que estão na linha de frente contra a Covid, trabalhando lá na linha de frente, os profissionais da área de medicina, médicos, técnicos, enfermeiros, pessoas que são responsáveis pela limpeza, todos aqueles que estão envolvidos em todos esses processos, em todas as hierarquias, em todas as cadeias que nós poderíamos falar, o processo, estendendo a nossa solidariedade para todos eles, mas todos aqueles que estão desencarnando nesse momento estão desencarnando porque estava escrito no livro da vida que deveriam passar pelo processo da desencarnação, a não ser aqueles que estão desencarnando através do suicídio indireto, porque mesmo sabendo de todas as necessidades de se cuidar, de se precaver, não se cuidaram, não tiveram esse cuidado, e quando contraem o Covid e chegam ao processo do desencarne, chegam como suicidas indiretos porque não se cuidaram. E muitos chegam como homicidas indiretos porque, mesmo sabendo que estavam com o vírus, contaminaram inúmeras pessoas, porque eram assintomáticos, tinham conhecimento do processo viral, mas não avisaram as pessoas e não se isolaram para não contaminá-las. Nós respondemos diante da vida por todos os nossos atos, diretos e indiretos, e as consequências desse processo. Os processos da vida são sutis, complexos, mas são perfeitos e maravilhosos. E todos aqueles que estão passando pelo processo da desencarnação, em sua maioria, excetuando-se alguns casos que nós falamos, é porque estava escrito no livro da vida a necessidade do processo do desencarne. E muitos que estão se entubando, se internando,
e não estão desencarnando, é porque não deveriam desencarnar. E o mundo espiritual nos diz que muitos que se entubam e que retornam é porque receberam a oportunidade daquilo que eles chamam de chamamento, para você renascer na própria encarnação. Porque muitos de nós, às vezes, precisamos passar por um processo desse para sentir que renascemos. E nós começamos a conversar com pessoas que saíram dos hospitais, que tiveram Covid, muitos que nem foram entubados. Apenas se internaram e passaram vários dias recebendo oxigênio. Muitos nos relatam que a experiência é marcante. Olha, eu fiquei marcado. Eu senti quando finalmente eu recebi alta, que ali eu estava recebendo a oportunidade de recomeçar. A oportunidade de recomeçar tendo a certeza de que nossas vidas não estão apenas nas nossas mãos, as nossas vidas se encontram nas mãos de Deus. Porque tudo faz parte dos planos divinos. O nosso compromisso aqui é trabalhar a serviço do Evangelho de Jesus, compreendendo a necessidade de primeiramente esse Evangelho ser vivenciado em nossos corações, quando o Consolador prometido finalmente chega. E Allan Kardec nos traz, na sua terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando surge o Evangelho segundo o Espiritismo com a proposta de libertação, não agora apenas a explicação do fenômeno, da fenomenologia, mas nos traz a proposta dos ensinamentos do Evangelho, do guia e modelo da humanidade, nos explicando que quando Jesus nos falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não era presunção. E nem Jesus estava falando que somente Ele poderia levar as pessoas das condições inferiores para os planos mais elevados. Jesus estava nos falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, os ensinamentos que eu trago não são os ensinamentos dos homens, mas os ensinamentos de Deus para os homens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, os ensinamentos que eu trago são os ensinamentos com a capacidade de todos aqueles que vivenciarem, chegarem aos planos espirituais mais elevados. Por isso nos disse o apóstolo Paulo, todo aquele que crê no Cristo será salvo. Todo aquele que crê em Jesus será salvo. Nós interpretamos isso ao pé da letra. E nós acreditamos que para que crer em Jesus é necessário um batismo, uma simbologia ou um processo simbólico que muitas vezes nem toca o nosso coração. Mas quando o apóstolo Paulo nos diz, todo aquele que crê será salvo, ele quis dizer o seguinte, todo aquele que crê em Jesus segue os ensinamentos de Jesus. Todo aquele que crê em Jesus vive Jesus no próprio coração. Já não sou mais eu, mas o próprio Cristo que vive em mim. Então todos aqueles que creem, mas não creem apenas que ele existiu, porque nos diz os ensinamentos bíblicos que até o diabo, na expressão vulgar da palavra, que o diabo não existe, mas até o diabo crê em Jesus, porque crê que ele existiu. Não é crer em Jesus como no sentido de existência, é crer em Jesus em nossos corações vivenciado. Essa é a interpretação da mensagem do Evangelho. Existe uma passagem que eu acho belíssima, que vai retratar um pouco do que nós gostaríamos de falar aqui, que eu acho muito bonito. E eu sou um grande admirador de um espírito que é muito parecido com todos nós, um espírito que você vai encontrar ele como salmista na Bíblia, que é o rei Davi. E eu falo que Davi ele é muito parecido conosco. Muito parecido conosco porque Davi é luz e sombra. Davi é luz e sombra. Davi é antes, é claro que é bem anterior a Jesus. Ainda veio Davi, veio seu filho Salomão. Mas por que essa referência como Davi? Davi é aquele espírito que esteve entre nós, capelino, e que quando nós observamos suas ações, suas atitudes, nós vamos enxergar grandeza, mas nós também vamos enxergar as suas sombras. E é tão importante que possamos fazer essa análise, essa reflexão, porque quando Davi ele tocava a sua harpa, que ele inspirava, na época de Davi, o rei era Saul. E Saul era profundamente obsidiado por espíritos inferiores. E Saul sentia os espíritos inferiores causando transtorno na sua vida. E ele sentia todos os efeitos desses espíritos. Mas quando ele ouvia o jovem Davi, ele sentia uma calma, uma paz e uma tranquilidade que ele não sabia explicar de onde essa calma, essa paz, essa tranquilidade surgiam.
E aí o que é que ele faz? Ele pede para que Davi passe a compartilhar da intimidade da sua vida, da sua família, porque ao se aproximar de Davi e ouvir e sentir a emoção do seu canto através da sua harpa, aí ele sentia toda aquela paz. Quem nos fala isso é o nosso Severino Celestino, um profundo estudioso das traduções bíblicas, e Divaldo Pereira Franco. Ele nos diz que é o primeiro caso de desobsessão que nós conhecemos através da música. Então Davi cantava, Davi tocava e Saul sentia uma calma, uma paz e uma tranquilidade. Mas por que é tão interessante observar esse caso de Davi? Porque Saul, que era assediado, e os obsessores de Saul, os espíritos que o assediavam, que queriam levá-lo à morte, ao desequilíbrio, esses espíritos, eles queriam afastar Davi de Saul. Porque se eles afastassem Davi de Saul, e olha, percebam vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que quando você está passando por um processo e da necessidade de um tratamento, quando você está passando por um processo de desequilíbrio, os espíritos que lhe perseguem, a primeira tentativa que eles fazem é lhe afastar daquele foco que pode lhe tratar. Se você está indo a uma casa espírita, eles vão tentar lhe afastar da casa espírita. Se for um amigo, uma amiga que levou você para a casa espírita, eles vão tentar criar uma inimizade entre você e aquelas pessoas para que você se afaste daqueles que podem identificá-lo mesmo através da sua invisibilidade. Então, o que foi que os espíritos começaram a fazer com Saul? Começaram a analisar o ponto fraco de Saul da mesma forma que analisa o ponto fraco da minha vida e da sua vida. André Luiz vai chamar isso, no livro Ação e Reação, de desejo central. Você depois vai pesquisar lá o que é desejo central. E aí eles vão fazer uma anamnese, eles vão fazer um estudo, e eles fazem isso comigo, fazem isso com vocês também. Nas casas de vocês, no trabalho, na rua, no carro, em toda parte. Eles fazem uma anamnese da sua vida e eles vão descobrir coisas de você que nem você gostaria de revelar para você dentro de um espelho. Às vezes nós não nos revelamos às pessoas, mas nós nos conhecemos e sabemos um pouco quem nós somos. Mas o mais complexo é quando nós não nos conhecemos, nós não admitimos e nós não assumimos as nossas imperfeições. E nós precisamos admitir e assumir as nossas imperfeições, sim. Porque isso é um processo de humildade. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, quem busca acha. E a quem bate abrir-se-á, nos disse Jesus. É necessário que você pede. Você precisa aprender a pedir, precisa aprender a buscar e precisa aprender a bater. Porque para a porta abrir você precisa bater. E aí você precisa compreender e se conhecer dentro de você. O príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, tem uma frase em que ele diz: por mais que se vença um ou mais inimigos em uma batalha, a maior de todas as batalhas é aquela em que você vence a si mesmo. Vencer a si mesmo. Os inimigos do homem estão dentro do próprio homem. Então o que foi que os espíritos que assediavam Saul fizeram? Eles descobriram que o maior medo que Saul tinha era de perder o trono. Saul tinha tanto medo de perder um trono que quando ele suspeitou que um de seus filhos queria assumir o seu trono, ele matou o próprio filho, para evitar qualquer ameaça da perda do trono. Então eles começaram a soprar no ouvido de Saul que Davi iria tomar o seu trono. Vocês estão entendendo? Eles começaram a soprar no ouvido de Saul aquilo que ele mais temia. Davi quer o teu trono. Davi vai se apossar do teu trono. Davi vai te destronar. Saul tinha pânico e horror. Ele tinha medo dos espíritos que o assediavam, mas medo ainda ele tinha de perder o trono e deixar de ser rei de Israel. Então o que é que faz Davi? Ele atenta contra... O que é que faz Saul? Ele atenta contra a vida de Davi. Ele tenta matar Davi, Davi escapa, Davi consegue fugir. E é nesse momento que eu quero fazer aqui o exemplo para você entender, meu irmão e minha irmã. Você que está sofrendo, passando por dificuldade, desemprego, dificuldades econômicas, dificuldades emocionais, depressão, angústia, síndrome do pânico. Davi foi um dos homens mais depressivos de sua época. Nós poderíamos aqui falar um pouco da depressão de Davi, mas foi a depressão de Davi que nos trouxe tantos salmos belíssimos. E aí Davi consegue fugir. E vejam vocês que Davi vai fugir para o oásis de En-Gedi.
que significa oásis é fonte, Engedi bode, fonte do bode. E lá no oásis de Engedi, Davi se sentiu perdido. Eu tenho certeza que você já se sentiu perdido também na sua vida alguma vez. Você, meu irmão, minha irmã, já se sentiu perdido também. E às vezes você se sente perdido de uma forma que você acredita que não vai mais se reencontrar. Não vai mais se reencontrar. Eu já conversei com várias pessoas que disseram para mim: Josué, eu tive um momento de desespero na minha vida. E Claudivan botou aqui, como é interessante o espírita ler a Bíblia. Sim, com certeza. É uma fonte de referência de informação. E quem nos estimula e nos convida a conhecer é a própria espiritualidade. E aí, naquele momento que Davi se encontrava ali, naquele oásis de Engedi, ele se sentia perdido porque na sua frente o deserto, só o deserto. E de suas costas vinham de Jericó os exércitos de Saul para matá-lo. De Jericó vinham os exércitos de Saul que queriam matá-lo sob a ordem do rei Saul. Então existe questão mais crítica para você: fugir do rei de todos os seus exércitos, e você não ter mais ninguém diante de você porque você se sentia totalmente sozinho e perdido. Mas Davi só tinha um detalhe: Davi tinha a presença de Deus em seu coração e ele era guiado diretamente pelo Espírito de Jeová. E Jeová não é Deus, mas Jeová é o Espírito que guiava aquele povo de Israel. Também um capelino, um espírito elevado, que havia vindo de Capela, da constelação do cocheiro, para acompanhar a encarnação nesse planeta daquele povo. E aí, vejam vocês como é interessante. Davi se sentia perdido e às vezes nós nos sentimos perdidos também na nossa vida. Achamos que olhamos para um lado e para o outro e não encontramos solução. E eu quero falar para você que muitas vezes aos 47 minutos do segundo tempo. Mas Josué, o segundo tempo só vai aos 45. Eu falo aos 47, na prorrogação. Nos acréscimos, não é prorrogação, é nos acréscimos. Tudo muda na sua vida. Davi olha para o céu e diz à espiritualidade que, sob a inspiração de Jeová, Davi compõe um dos salmos mais belos. É um salmo profético. E nesse salmo ele diz: Deus é o meu pastor. Vocês conhecem esse salmo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O professor Celestino, estudando as traduções bíblicas, ele nos diz que não é o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará, é Deus é o meu pastor. Yahvé, Deus é o meu pastor e não me faltará, não é nada me faltará. Porque quando você diz assim, nada me faltará, geralmente é no sentido material. O que é que não vai me faltar? Não vai faltar o dinheiro da energia, da água, do alimento. Que tudo isso é muito importante, é fundamental. Mas não é só isso. Quando você diz, Deus é o meu pastor e não me faltará. Quem é que não vai faltar na sua vida? Deus. E se não faltar Deus na sua vida, não falta mais nada na sua vida. Então Davi, inspirado pelos espíritos mais elevados, ele nos traz esse salmo: Deus é o meu pastor e não me faltará. Mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte, e olha, o vale da sombra e da morte são as zonas umbralinas. Mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte, se tu estás comigo, teu bastão e teu cajado me consolam, me confortam. Vejam que é um salmo profético, porque ele vai falar até do retorno à casa do Pai. E aí você vai percebendo, mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte, e aí mesmo que você, meu irmão, minha irmã, esteja vivendo antecipadamente nesse vale, mesmo que você esteja sentindo que está perdida na sua vida, eu quero dizer a você que você não está. A espiritualidade tem nos dito que nesse momento nós precisamos fortalecer as orações, a prece, para nos reconectarmos com os amigos espirituais, com aqueles espíritos ligados a nós como nosso anjo guardião, ligados a nós para nos acompanhar toda a encarnação. E quem nos confiou a esse espírito elevado foi Jesus. Então Jesus é nosso guia, é nosso modelo. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá, nos falou Jesus. Mesmo que você se sinta perdido caminhando pelo vale da sombra e da morte, se tu estás comigo e você precisa falar, eu quero dizer aqui para você, fale, se tu estás comigo, teu bastão, teu cajado me consola, tua presença me conforta. Fale com as suas palavras, mas diga: Deus é o meu pastor e não me faltará e nunca nos falta. Davi nos traz esse salmo belíssimo, que é uma poesia lindíssima,
de outros mundos espirituais elevados, ele nos traz de forma tão específica para nós. E notem vocês que, apesar de ser perseguido naquele momento pelos exércitos de Saul, de não encontrar saída na sua vida, Davi escapa e se torna rei de Israel, sem ele sequer precisar tirar a vida de Saul. E Davi se torna rei de Israel, E no momento em que Davi vivia todas as dificuldades do mundo, Deus era para lá e Deus era para cá, Deus era sua referência, era tudo. Mas quando Davi se acomodou na condição de rei, que não tinha mais problemas na sua vida, ele começou a esquecer da necessidade de se estabelecer as conexões com o mais alto. Então Davi olhou para uma das esposas de um dos seus soldados, de nome Urias, e a sua esposa se chamava Betsabá. E aí Davi começou a olhar para ela e começou a olhar como mulher. Embora Davi tivesse um harém, porque era a cultura da época, eles tinham várias mulheres e várias concubinas. E Davi olhou para Betsabá, aquela que ele não podia ter porque ela já era comprometida. Nós até brincamos que ainda existem muitos espíritos reencarnados daquela época que acreditam que ainda dá para ter um harém na presente encarnação. E aí Davi, que tinha um harém, ele observou para Betsabá, e aí ele criou um plano para se livrar do marido dela para poder desposá-la. Então o que ele faz? Ele manda Urias para a guerra, na linha de frente, para que ele fosse o primeiro a morrer. E aí Urias vai para a guerra, ele é o primeiro a morrer, porque ele foi logo na linha de frente, sob as ordens de Davi, e Davi se sente livre. Só que aquilo que nós fazemos e que nós escondemos diante dos homens, nós não nos escondemos diante de Deus. Nos disse o apóstolo Paulo, nós estamos envolvidos por uma nuvem de testemunhas. Essas testemunhas são os espíritos que nos acompanham, que nos conhecem. Nos nossos momentos mais íntimos, eles estão presentes conosco, nos observando, nos analisando quando nós falamos palavras bonitas, mas não as colocamos em prática na nossa vida. E aí Davi começa a se envolver com Betsabá num relacionamento regado ao sangue de Urias, até que as coisas começam a dar errado para ele. As coisas começam a dar errado, ele começa a se sentir perdido, desencontrado, porque ele havia perdido as conexões que ele tinha com o mundo espiritual, com os amigos espirituais, com o Espírito de Jeová. Mas Jeová inspira um profeta, um médium de nome Natã, e Jeová fala para Natã que ele precisa procurar o rei. E Natã vai ao encontro de Davi. Davi recebe Natã e Davi fala: a quem devo a presença do profeta? E Natã diz: Senhor, meu rei, eu tenho uma grande dúvida. Porque existe aqui no teu reino alguém que tem um imenso rebanho de ovelhas. Mas ele olhou para o vizinho que só tem uma ovelha. Ele ambicionou a ovelha do vizinho e ele iria fazer uma festa. Ele olhou para todas as ovelhas que ele tinha e ele disse: eu não vou matar nenhuma das minhas ovelhas, eu vou matar a do vizinho que só tem uma. Então ele mata a ovelha do vizinho e o vizinho fica sem a sua ovelha, a única ovelha que ele tinha. Davi ficou encolerizado quando ele ouviu. E ele olha para Natã e diz: a quem é esse para que eu possa matá-lo? E Natã olha para ele e diz: és tu, meu rei. E Davi cai prostrado, como se sob um golpe de uma hipnose que ele estava vivenciando, porque às vezes as dificuldades nas nossas vidas têm um objetivo. Esse objetivo é nos reconectar com as forças espirituais da vida, mas quando as dificuldades são superadas, nos acomodamos. Nós não nos sentimos mais instigados a buscar Jesus e o seu Evangelho para superar as dificuldades em que nos encontramos. Porque essas dificuldades não estão existindo naquele momento. Muitas vezes os obsessores eles fazem isso. Eles começam com uma técnica e eles mudam de técnica. Eles deixam de lhe perseguir. E quando eu falo aqui de obsessores, eu estou falando de nossos irmãos e irmãs que estão nesse processo de ignorância que nós citamos aqui no início, mas são ainda nossos irmãos e nossas irmãs. E aí ele lhe deixa sem o processo da obsessão, para que você se sinta semelhante àquelas pessoas que começam um tratamento de saúde e quando se sentem melhores, elas abandonam o tratamento, elas abandonam o estilo de vida. Olha,
para de comer trigo, comer açúcar, vai comer coisas mais saudáveis, aí você começa, emagrece, se sente melhor. Aí depois que você emagrece, se sente melhor, quer voltar para todo aquele processo, e todo aquele processo pode retornar de uma forma mais violenta. Então o que acontece? Os espíritos, às vezes, na obsessão, eles dão tempo. Você foi para a casa espírita, você foi em busca do seu tratamento, então eles começam a te observar de longe. Eles tiram os processos que estavam imputando a você, você começa a se sentir melhor. Assim que você começa a se sentir melhor, então você que fazia um evangelho no lar uma vez por dia, passa a fazer uma vez por semana. Às vezes esquece, vai fazer uma vez de 15 em 15 dias, uma vez por mês, e não faz mais. Nem volta para o centro para continuar o problema. Alguns ainda dizem assim, mas para aquele problema que eu pensava que era espiritual, era só um problema médico de saúde física. Eu tomei Tilenol e passou. Lembra daquela história de tomou Doril, a dor sumiu? No processo da obsessão não se resolve com Doril. O indivíduo se acomoda, aí quando ele pensa que está bem, o processo ainda volta mais forte. E aí ele muitas vezes se sente envergonhado de retornar para o tratamento, mas ele precisa saber que ele precisa voltar para o tratamento. Nesse processo em que ele precisa, bem-vinda Raimunda, bem-vinda Analice, nesse processo do tratamento que ele está vivenciando, é aí que você precisa compreender como é importante esse chamamento da espiritualidade. Muitos que adoeceram de Covid, que se internaram nos hospitais, receberam esse chamamento e já saíram do hospital falando: Josué, meus planos e meus projetos de vida mudaram. Eu que observava a vida com uma visão, agora tenho outra visão. Agora eu sei que minha vida não está mais nas minhas mãos plenamente. A minha vida sempre esteve presente nas mãos da vida, nas mãos de Deus. Nossa vida não depende de nós. Eu poderia ter entubado, faltou pouquíssimo para me entubar. Outros que foram entubados disseram, eu passei 20, 30 dias quando fui entubado, eu precisei reaprender até andar. Muitos nem voltaram a andar, muitos nem voltaram a respirar como respiravam, com os pulmões enfraquecidos. Eu vi várias pessoas assim. Eu saí com o pulmão enfraquecido, saí com inúmeras deficiências, mas com muita vontade de lutar, de vencer e de trabalhar o evangelho no meu coração, porque agora eu sou uma pessoa que renasceu. Esse é o processo de muitos que passam, não apenas pelo Covid, mas com outras enfermidades e outras situações. Davi despertou com a mensagem de Natan. Natan disse, és tu, meu rei. Tu que tem um imenso rebanho de ovelhas, um imenso rebanho de ovelhas de mulheres, que são tuas esposas e concubinas, fostes olhar justamente para aquela que era comprometida e ainda manchaste de sangue. Davi cai prostrado e começa a chorar. Davi começa a chorar porque aonde se encontrava aquele Davi lá dentro, que havia vencido até o rei de Israel, todas as dificuldades. O Senhor, Deus, é o meu pastor e não me faltará. Aonde se encontrava aquele Davi? Aonde se encontra você, dentro de você, aquele idealista, aquele que ou aquela que em algum momento na sua vida se reencontrou através do conhecimento espírita, através das mensagens dos espíritos, do Evangelho de Jesus, das obras de Kardec, de Chico Xavier, quando você mergulhou em Boa Nova, quando você mergulhou em Jesus no lar, quando você ouve falar das histórias do nosso Chico, que cumpria a sua palavra até diante dos animais. Eu não sei se vocês sabem, quem conta isso é Maíse Braga, da Comunhão Espírita de Brasília, que certa feita o Chico estava na rua e um cachorro, que era ele tinha muitos cachorros, o Chico. Tinha muito cachorro, gato, tinha um monte de animal. Mas tinha um cachorro na rua que ele era conhecido por ser agressivo e violento. E aí esse cachorro para diante de Chico e ele começa a estranhar o Chico olha para ele e diz assim, não me morda não, por favor. Se você não me morder, eu vou agora abrir a minha geladeira com você e toda a carne que tiver lá é sua. Aí disse que o cachorro parou e ficou observando o Chico. E o Chico chamou ele e ele adentrou a casa do Chico. Isso era tarde da noite, o Chico pensou, meu Deus, é capaz de não ter nem 100 gramas de carne na geladeira. O Chico passava por muitas dificuldades econômicas, mas naquela noite, naquele dia,
A irmã do Chico havia recebido a visita do açougueiro, que era muito amigo da família, que conhecia todas as dificuldades e o trabalho do evangelho do Chico. Ele disse, olha, vai lá no açougue e eu tenho um carne na promoção. Ele falava que era na promoção porque o Chico não aceitava doação. O Chico não aceitava doação assim para ele. O Chico, quando recebia uma carne de doação, ele dava a carne. O Chico, quando a sua família estava passando necessidade, ele recebeu 3 galinhas, ele doou as 3 galinhas e o seu pai quase bateu nele. Disse, Chico, nós estamos aqui passando fome e você doa as únicas galinhas que nós ganhamos. É porque o Chico falou, pai, essas galinhas não foram conquistadas através do meu trabalho material. Então essas galinhas não nos pertencem. Era assim o Chico. E o Chico havia naquela noite, naquele dia, o açougueiro deu a ele, a família, 10 quilos de carne que eles compraram, com um precinho melhor. Então quando o Chico abre a geladeira, está lá os 10 quilos de carne. 10 quilos de carne. E ele havia se comprometido a dar toda a carne ao cachorro. Então ele pega os 10 quilos de carne e dá ao cachorro. E o cachorro come toda a carne. Toda a carne o cachorro comeu. No dia seguinte, quando a irmã do Chico acorda, que vê que não havia carne na geladeira, ela tem um troço. Ela diz, Chico, nós fomos roubados. E o Chico diz, não, minha irmã, nós não fomos roubados. Eu dei toda a carne para o cachorro. Mas Chico, você enlouqueceu, como é que você dá toda a carne, que é a carne para passar um mês para um cachorro? E o Chico explicou que havia se comprometido com um cachorro, que caso ele não lhe mordesse, ele doaria toda a carne que tinha na geladeira. Ela disse, então por que você não deu a ele apenas 1 quilo, Chico? Meio quilo de carne, ele iria se satisfazer. O Chico olha para as irmãs e ele diz algo que elas não poderiam entender, que também nós até hoje não compreendemos. Ele diz, olha, eu não poderia fazer isso, porque eu havia me comprometido com ele a dar toda a carne. O Chico era aquele homem que até o seu compromisso diante dos animais ele assumia. Como nós estamos precisando de mais Chicos em nossa sociedade, de pessoas que assumam os compromissos, e nós espíritos que antes de reencarnarmos, nós assumimos tantos compromissos diante de Deus, diante do mundo espiritual, para retornarmos, para trabalharmos aqui a semente do Evangelho, para ter Jesus como nosso caminho, verdade e vida, a referência de nossas vidas, e ao reencarnarmos, apesar de todo o conhecimento que nós temos, junto ao Consolador prometido, junto ao Consolador, olha o que o Mário colocou aqui, ó, daqui a inúmeras encarnações darei esses quilos. Muito bem, Mário. E olha, a Betânia colocou o homem de bem, é verdade, Betânia. Inês colocou, com certeza, meu irmão Josué, é isso aí. Como nós precisamos dos Chicos, eu tenho um amigo que ele é médium, e ele disse, Josué, ele trabalha numa casa espírita, e ele disse que estava num estacionamento, e ele disse que chegou na área do estacionamento, ele não tinha dinheiro para pagar, era estacionamento de rua, de flanelinha, e ele disse que o flanelinha chegou para ele e disse assim, o senhor tem algum dinheiro para me ajudar? Ele poderia não ter dado nada. Ele poderia simplesmente falar, olha, meu irmão, hoje eu não tenho, vamos embora, outra hora eu lhe dou. Mas ele disse, olha, eu não tenho dinheiro aqui, mas eu lhe prometo que vou lhe trazer uma camisa de marca que você vai gostar. E aí ele se comprometeu com o flanelinha. E aí ele voltou para casa, chegou em casa e ele esqueceu de assumir o compromisso dele. Ele passaram-se os dias, ele deixou para lá, ou esqueceu, deixou para lá. Mas um dia ele foi abrir o guarda-roupa e estava lá a camisa de marca que ele havia prometido dar ao flanelinha. Quando ele abre, que ele vai vestir a camisa, surge diante dele um adversário espiritual ou um amigo espiritual. Você pode entender do jeito que você quiser. Eu chamo de um amigo, ele chamou para mim de um adversário, um espírito que o fiscalizava, o perseguia, que de alguma forma surgiu diante dele e falou assim, eu sabia. Eu sabia que toda aquela sua conversa bonita era só conversa bonita. Olha aí você. Você se comprometeu com flanelinha para dar essa camisa e agora você, além de não dar, vai usar. Então cadê seu compromisso? E ele parou diante daquele espírito que surgiu diante dele e falou essas palavras. E ele disse, meu Deus do céu, o que eu poderia dizer para ele? Que esqueci? Se eu não esqueci? O que eu poderia falar? Naquele momento eu disse para ele, meu irmão, me perdoe. Me perdoe e eu me envergonho profundamente, porque eu não cumpri com um acordo. O espírito desaparece, ele pega a camisa, se encaminha exatamente para o local onde o flanelinha trabalhava e o flanelinha não estava lá. E ele passou vários dias retornando àquele local para encontrar aquele flanelinha, porque ele havia assumido esse compromisso, ele não podia mais falhar.
E depois de vários dias ele encontra o flanelinha e diz assim: meu irmão, onde é que você estava? Há vários dias que eu lhe procuro. Ele diz: eu adoeci, doutor, mas o que é que o senhor quer? O flanelinha já havia esquecido até dele. Ele diz: eu assumi com você que ia lhe dar uma camisa, você esqueceu? O flanelinha olhou para ele como quem não estivesse lembrando realmente. Ele deu a camisa e trouxe outras camisas e disse: olha, me desculpe, porque eu demorei tanto. Vejam vocês que ele só assumiu esse compromisso porque surgiu diante dele aquele que ele disse para mim era meu perseguidor, Josué. Ele chegou para mostrar que eu estava errado. Eu disse: é o teu melhor amigo, porque ele mostrou que você estava errado. Porque muitas vezes nós assumimos compromissos e nós não cumprimos. Ah, mas isso é uma bobagem. Mas isso é uma besteira. Eu assumi isso naquela hora, mas já esqueci. Nós não podemos assumir compromissos e fugir das nossas responsabilidades porque nós não fugimos diante de Deus. Eu não sei qual é o meu horário aqui, eu não estou tendo o relógio aqui perto. Eu queria que alguém me dissesse. Se Claudeci puder escrever aqui quantos minutos eu tenho, ou então, quando tiver faltando 5 minutos, ela me alertar. Porque eu agora vou adentrar numa parte do tema em que eu preciso saber do meu horário. E aí o que é que acontece? Muitas vezes em nossas vidas, nós assumimos compromissos e esquecemos dos compromissos assumidos. Quando você diz que eu só tenho 4 minutos, pelo amor de Deus, então eu vou correr. Eu vou correr porque nós aí chegamos no Evangelho de Jesus e nós perguntamos: como é liberdade com Jesus? Liberdade com Jesus não é a condição do Espírito, do sentimento do Evangelho no seu coração. À medida que ele compreende a essência de Jesus, ele se sente mais livre. Mas nós não estamos apenas libertos por conhecer Jesus e o seu Evangelho. Nós nos sentiremos libertos quando esse Evangelho incorporar-se em nossos corações. Quando começarmos a compreender nossos irmãos e irmãs. Por isso disse do Jesus: vinde a mim todos vós que estáis sofrendo e eu vos aliviarei. Aliviar, não resolver. Porque nós precisamos resolver nossos problemas e nós só os resolvemos com Jesus. O meu jugo é leve. Vejam vocês que, apesar de ser leve, ainda é um jugo. E por que nós falamos isso? Porque muitos não sabem, mas o jugo é aquele pedaço de madeira que o animal coloca nas costas. Ou melhor, que as pessoas colocam nas costas do animal para arar a terra. E para ele não sair do alinhamento que foi colocado. E aí esse jugo é pesado. Esse jugo é desconfortável, esse jugo é incômodo, mas Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis sofrendo, vinde a mim. O meu jugo é leve, o meu jugo é suave. Ou seja, o do animal é pesado, é desconfortável. O jugo de Jesus é leve, é suave, mas ainda é um jugo, porque é a mensagem desse evangelho que nos coloca nessa condução desse caminho. Jesus nos falou acerca da porta larga e da porta estreita. Em todas as passagens do Evangelho, Jesus nos convida ao exercício da prática do perdão, mas nos alerta acerca da porta larga, que nos leva à perdição, ou seja, aos desequilíbrios das necessidades das reencarnações em processos de resgate, provas e expiações. Amarre-lhe as mãos e os pés e o jogue nas trevas exteriores, ou seja, amarre-lhe as mãos e os pés. Ele perdeu a condução, ele não pode mais se conduzir. É uma reencarnação compulsória. Amarre-lhe as mãos e os pés, o jogue nas trevas exteriores, no esquecimento do passado, onde haverá pranto e ranger de dentes, onde haverá provas e expiações. Você traduz pranto e ranger de dentes por provas e expiações. E aí o meu jugo é leve, o meu jugo é suave, mas ainda é um jugo. Nós ainda precisamos dessa liberdade condicionada ao nosso processo de compreensão da árvore do Evangelho em nossas vidas. À medida que nos evangelizamos, à medida que nós sentimos o Evangelho em nossos corações, os nossos contatos, as nossas sintonias espirituais vão se fortalecendo, e é esse o convite que a espiritualidade lhe faz, de estabelecer. Eu vou aproveitar esse minutinho final agora como prece, para pedir a você que no momento do seu sono faça uma reflexão em torno do Evangelho, sintonize com seus amigos espirituais para lhe inspirarem nos negócios, no trabalho, em todas as dúvidas e inquietudes da sua vida, porque os amigos espirituais se encontram presentes para colaborar com nossa encarnação em todas as nossas dificuldades. Que as bênçãos de Jesus
possam iluminar a todos e todas. Eu gostaria de deixar aqui um abraço muito grande a vocês e muita saudade de vocês, viu? Mas brevemente, eu tenho certeza absoluta que nós nos reencontramos aí em Goiânia. Essa semana eu assisti um jogo de futebol aqui pela Eurocopa, era a Hungria e um outro país em Budapeste. E nesse jogo em Budapeste, em que nós assistimos, tinha um estádio lotado com 60 mil pessoas, todos juntos, já sem máscara, porque estava toda a população vacinada. Tenho certeza que brevemente nós voltamos para Goiânia, minha esposa, que faz aniversário na noite de hoje. Por isso essa noite para mim é tão maravilhosa e especial com vocês. Está deixando um abraço muito grande, juntamente comigo, para a dona Ceci, seu Claudivan, extenso a todos que estão conosco aqui nesse momento. Muita paz para todos. Que Jesus se faça presente em nossas vidas, em nossos lares e em nossos corações. Que assim seja.